emprego, renda e colocar investimentos nesse país, vota pela nova Previdência. Só isso, presidente. Muito obrigado e vamos em frente. Muito obrigado, deputada Joyce. Com a palavra, deputado Danilo Cabral. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, dizer que o PSB, nosso partido, tem tratado com muita responsabilidade essa pauta que está imposta ao povo brasileiro. Nós sabemos da importância, e a líder do governo falou aqui agora há pouco, do que significa o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal não é parte de nenhum partido político especificamente, mas uma conquista da sociedade brasileira. Veio lá da década de 90 para que a gente faça o devido reconhecimento às forças políticas que de alguma forma contribuíram para o momento que o Brasil vive. Lá atrás, coube a Itamar Franco, fazendo a devida justiça, e depois ao presidente Fernando Henrique, construir o equilíbrio fiscal do Brasil como um valor importante para a sociedade brasileira. Mas, além do equilíbrio fiscal, é importante também que a gente busque a preservação das conquistas sociais, que vieram num segundo momento aqui para o Brasil, que fez com que milhões de brasileiros pudessem ter acesso à cidadania. É esse debate que nós queremos fazer com responsabilidade. O PSB, cumprindo um papel de oposição, que foi aquilo que o povo nos colocou, se propôs a fazer um debate de forma responsável, colaborativa e ponderada. E em nome dessa proposta é que a gente faz aqui o repúdio à proposta de reforma da Previdência que vem sendo discutida por essa Casa. Dizer que ela faz parte de um processo de desmonte do estado do bem-estar social brasileiro, um tripé muito bem organizado, que chegou a esse debate aqui ainda no governo do presidente Temer e que o governo do presidente Bolsonaro está aprofundando, que tem na perna das privatizações um lado, da entrega do Estado brasileiro, a gente já vê isso ser aprofundado, que tem na retirada e nos cortes das políticas públicas outro elemento muito importante. Todos nós sabemos que as diversas políticas públicas estão sendo objeto de cortes profundos. A educação teve cortes no seu orçamento de 6 bilhões de reais. A assistência social daqui a pouco vai fazer um ato pela recomposição do seu orçamento. A saúde teve cortes também no seu orçamento. Ou seja, tem uma engenharia muito bem montada para que a gente desmonte essas conquistas. E como uma terceira perna, que é essa que é a mais grave e a mais, enfim, criminosa que a gente vê, é a retirada de direitos da população brasileira. Esta é uma pauta perversa, que está, sobretudo, tocando os mais miseráveis desse Brasil. O governo recentemente anunciou, ontem, que não mais vai atualizar o salário mínimo também com um ganho real. Nós estamos falando aqui para 67 milhões de brasileiros que recebem um salário mínimo, para 23 milhões de pessoas aposentadas. Essa reforma da Previdência é o que tem de mais criminoso sendo apresentado por esse governo. Uma reforma que, na prática, diferentemente do que se diz, que se quer combater privilégios, vai colocar nas costas do povo brasileiro uma conta que não foi ele que fez. Basta que a gente olhe a essência dela. É colocar o trabalhador para trabalhar mais e para ganhar menos, reduzindo os seus benefícios, restringindo o acesso aos seus benefícios. Será que é combater privilégio o que nós estamos fazendo com o trabalhador rural? Quem não conhece a realidade do trabalho rural sabe o que é acordar de madrugada, passar o dia na roça, sobreviver à seca como nós estamos sobrevivendo lá no Nordeste, 7 anos consecutivos de seca. O que seria do trabalhador rural nordestino se não fosse a proteção que está lá na Constituição Federal ao direito à aposentadoria? O que seria dos professores se não fosse o direito à aposentadoria especial? Isso não é favor de ninguém, é um reconhecimento do Estado brasileiro a uma situação fática que tem um professor que trabalha 2, 3 jornadas para poder ter um salário digno, que tem uma jornada estressante, que trabalha com a violência no ambiente da escola, que as mulheres, que são 80% do magistério, quando termina a aula, tem que estar ainda em casa na 3ª jornada. Será que isso é privilégio? Garantir um acesso à aposentadoria decente a essas pessoas? Fazer o que estão fazendo com o BPC?
Aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, que o Estado negou a sua oportunidade, que ao chegar à velhice, não ter o direito de se sustentarem. É um crime o que estão fazendo, colocando o direito ao acesso ao BPC para os 70 anos de idade, desvinculando o salário mínimo. Será possível que as pessoas não conheçam a realidade do que é uma mãe que tem uma vítima da Zika dentro de casa, que recebe o BPC? Que o Estado brasileiro fez ela chegar a essa condição porque não garantiu o acesso a um saneamento básico público como direito? São essas pessoas que a gente está falando aqui. Isso é privilégio? Isso é combater privilégio? Será que é combater privilégio a gente negar o direito às pessoas de ter acesso à justiça para garantir o direito a um remédio no sistema de saúde pública? Porque é isso que está na proposta. Precisamos atentar para isso. A proposta apresentada nega ao cidadão, pela segunda vez, o direito à saúde, porque vai proibir que ele vá à justiça buscar essa solução para um problema que ele está vivenciando. Então, essa proposta, de forma muito clara, ela quer, na prática, a gente diz isso, é desconstitucionalizar direitos e constitucionalizar restrições ao trabalhador. É isso que ela significa. Mas o PSB, como a gente disse aqui, se dispõe a fazer um debate qualificado, propositivo, e em cima do que foi colocado pelo ministro Paulo Guedes, nós queremos discutir onde ele pode buscar esse trilhão que ele tanto fala. Menos de 1 trilhão eu não aceito. Em 10 anos tem que ser 1 trilhão. Pois bem, o PSB, e isso foi apresentado aqui enquanto bancada, uma proposta da bancada do PSB, com a presença do nosso presidente Carlos Siqueira, quer fazer um debate que há 30 anos esse Congresso Nacional se recusa a fazer. 30 anos que nós estamos celebrando da Constituição Cidadã, que fez consignar no seu texto diversos direitos. E está lá, no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, a obrigação da União cobrar impostos sobre grandes fortunas. 30 anos que isso está aqui, dependendo só de uma lei complementar. Aqui se briga para transformar o acesso à Seguridade Social, colocar ele como uma lei complementar. E nós temos na Constituição um dispositivo que é só essa casa regulamentar que a gente vai arrumar o 1 trilhão que o Paulo Guedes quer. Nós estamos falando, presidente, que para falar de privilegiados, nós estamos falando aqui de um universo de 25 mil brasileiros, que representa menos de 1% da população brasileira. 0,09% da população brasileira, que ganha de mais de 320 salários mínimos por mês. São pessoas que têm renda mensal anual média de mais de 11 mil reais, 11 milhões. Isso são dados da Receita Federal. E 70% delas não pagam imposto de renda. Dados da Receita Federal. O ministro Paulo Guedes tem debaixo da sua asa, debaixo do seu guarda-chuva, a solução para o trilhão que ele quer. Basta que ele tenha vontade política para isso. E que esta casa daqui também, nós precisamos fazer um meia-culpa, cumpra também o seu papel. Se é responsabilidade do Congresso Nacional, também foi responsabilidade de todos, de 1988 até aqui, que não fizeram a regulamentação desse dispositivo, como também é responsabilidade de nós voltarmos a cobrar também impostos sobre lucros e dividendos, sobretudo dos bancos, do sistema financeiro, que é o grande destino dessa proposta da reforma da Previdência. Na prática, o que se quer, ao propor um processo de capitalização, é pegar o acúmulo do capital que está à disposição da sociedade e jogá-lo todo no sistema financeiro. É isso que, de fato, o Paulo Guedes quer. Então, que ele faça cumprir a sua palavra, que ele honre a sua palavra, que ele, de fato, combata os privilégios, que ele cobre daqueles que estão sob seu guarda-chuva no Ministério da Economia. Basta que ele cobre isso, que o Ministério vai arrecadar 120 bilhões de reais por ano, entre lucros e dividendos e impostos sobre grandes fortunas. No horizonte de 10 anos, isso dá o mais de 1 trilhão de reais que o ministro Paulo Guedes quer. Por isso, senhor presidente, que o nosso partido PSB, de forma muito coesa, ciente da responsabilidade que nós temos com esse momento que passa o Brasil, de quem sabe que a gente tem que apontar um caminho, que tem que olhar para frente, não olhar para o retrovisor, para que a gente possa reinserir 50 milhões de brasileiros que hoje vivem abaixo da linha da pobreza.
14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Que a gente possa ter uma reforma, sim, que preserve o equilíbrio fiscal, mas que também preserve as conquistas do povo brasileiro. Por isso, de forma muito tranquila, o PSB fechou questão em torno desse assunto e o meu voto é contrário ao relatório apresentado pelo delegado Marcelo de Freitas. Muito obrigado, deputado Danilo Cabral. Com a palavra, deputado Eduardo Cury.